Olá, pessoal! A gente quer trazer para vocês um pouquinho as dificuldades e os aprendizados que tivemos com a nossa viagem a pé de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, até Imbituba, Santa Catarina, onde estamos agora. A pé e de carona, né? Alguns trechos de carona. Isso, exato. O objetivo era conhecer todas as cidades de Balneário Pinhal, Que é uma praia do Rio Grande do que é uma Sul. praia do Rio Grande do Sul, até Imbituba, Santa Catarina. Não foi cumprido o objetivo, mas a gente só não conheceu umas 5, 6 praias. Que foi um trajeto que a gente pegou uma carona de 100 e poucos quilômetros. Ali foi umas 3 praias que faltou. E, na verdade, não era pra conhecer todas as praias, né? Era pra conhecer todas as cidades. Todas as praias é outra coisa. Então, todas as cidades. Então, a gente não conheceu... Era todas as cidades praianas. A gente só não conheceu desse trajeto de Passo de Torres até Jaguaruna. E também umas 2 cidades do Rio Grande do Sul. A gente não conheceu. Isso. Mas, enfim, vamos lá. A gente tem que também, assim, ressaltar aqui todo o processo de estudo, de também internalizar algumas coisas e, enfim, aceitar que ia ser difícil, que ia ser um desafio, que ia ter muitas... A gente teve muitas inseguranças, né? Só isso já foi uma dificuldade, mas isso foi o antes, né? Então, pode ser para um próximo vídeo, talvez. Mas tem toda essa questão do antes que eu acho que supera qualquer uma da viagem. Eu acho que pra mim foi mais difícil. Mas, enfim. Mas teve esse aí que foi antes, né? O quê? Lidar com medos e inseguranças. Sim. E durante a viagem também, assim. Se bem que durante a viagem eu não senti medo. Em nenhum momento. Nenhum momento, no momento que a gente acampou no meio do mato. Mas não era tipo medo. Entendi. Era tipo um... Ai, meu Deus. Então essa foi uma das maiores dificuldades que a gente teve, foi o medo de insegurança, tanto de fazer viagens de 10 dias, quanto de mudar do estilo de vida que a gente tinha, para o estilo de vida de morar 3 meses em cada estado do Brasil. Então medo de inseguranças financeiras, de não ter dinheiro para pagar as coisas. Mesmo sabendo que a gente podia, mas, tipo, sabe? Quando tu não senta e olha pros números, tu fica, tipo, imaginando um monte de besteira. Mas eu acho que até depois de sentar e olhar os números, daí tu bota no Excel, daí o Excel diz, olha, você tem condições e sobra dinheiro ainda de fazer isso. Mas mesmo assim, dá um medo, porque daí tu não tem um contrato de aluguel, tu não sabe, é uma insegurança que dá, assim, de trocar, fazer mudanças. Sem falar do trajeto em si, que é um outro tipo de medo e insegurança, que é do não saber onde tu vai dormir, essas coisas assim. Enfim. Uma dificuldade enorme, que vocês já devem imaginar, que é a questão física. Principalmente as bolhas no pé. A gente estudou muitas coisas, assim, pra evitar e pra tratar também, caso a gente tivesse bolhas. Mas... a gente até vai falar sobre isso, né? Acho que a gente podia falar sobre isso. Podemos falar sobre essa coisa, né? Mas mesmo nos treinos, isso era comum. A gente sabia que pelo menos uma bolha ia ter na viagem, assim, porque eram 10 dias seguidos. Então era meio difícil não ter. Eu acho que foi bolhas nos pés e também dores nos calcanhares, assim, que eles faziam muita força. Então às vezes dava em um pé, às vezes dava em outro. Uma coisa que ajudou muito, muito mesmo são os bastões de caminhada. Que no início a gente não dá muita credibilidade. Bola, Tipo, eu olhei para aquele bastãozinho trileve, tipo, o que vai fazer isso aqui na minha vida, né? E daí eu não comprei, só o Lucas comprou pra ele 2. E assim, caminhando na areia e nas pedras principalmente pra tu não desequilibrar pros lados por causa da mochila e tal, pra trás. Subindo montanha. Ajuda muito. Nas dunas. E na areia, quando, tipo, depois de um dia caminhando, tu precisa pra te puxar, assim. Principalmente se tiver com o pé muito dolorido, como foi o caso do Lucas no último dia de viagem. Se tem muito vento também. Enfim. Várias situações. A moral é que tem que usar sempre. Longas distâncias ajuda muito. Então, com mochila pesada nas costas. Isso é um aprendizado que a gente não tinha posto. É verdade, um aprendizado importante. Isso. Bastões de caminhada, pessoal. Se vocês forem caminhar mais de 10, 15 quilômetros, já vale a pena ter um bastão de caminhada. Nos primeiros dias, eu senti um pouco de dores no ombro, por ficar pedindo carona, assim, com o braço. Aí eu comecei a sentir o ombro, assim. A gente não pedia carona parado, né? Já que a ideia era fazer a pé o trajeto, a gente ia a pé e pedia carona. Então, se não tinha carona, a gente fez aquele trajeto a pé. Se teve carona, a gente conseguiu percorrer mais tempo ainda, né? Isso.
Então, o ombro cansa muito de ficar pedindo carona de mochila. E também eu tava nos primeiros dias com... Quantos quilos deu? 12 quilos. 12 a 13 quilos na mochila. E eu tinha construído meio mal a mochila. Então, o peso tava me puxando muito no ombro. E o certo é pesar mais no quadril. Podemos falar mais sobre isso em outros vídeos. Mas eu acho que mesmo que quando tu coloca a mochila, tu sente ela pesar no quadril, bom, tu acha que ela tá perfeita. Mas a longo prazo é o ombro que vai doer. Vai doer, tipo, horas e horas caminhando, a gente tá falando de 5, 6 horas caminhando, né? Então vai doer o dia inteiro, né? Contando as paradas, o cansaço que dá e tudo. E claro, o cansaço físico e mental é uma dificuldade muito grande de tu aprender a controlar, não descontar no coleguinha, né? E um cachorro ajuda muito, tá? É um aprendizado. Ter um animal, porque pra nós nos deu muito gás, assim. Principalmente nos últimos dias, que a gente ia estar muito estressado ou muito cansado. Ele nos animou muito, assim. Foi, tipo, o que nos fez conseguir seguir a viagem bem mais tranquilo. É verdade. Eu até pegaria ele pra mostrar no vídeo, mas ele tá dormindo aqui numa posição tão fofinha. A gente sabe que não é qualquer cachorro que faz 30 quilômetros, né? Mas a gente adotou ele porque ele conseguiu, porque ele Vamos fazer um vídeo só sobre a história dele? Vamos. Bota aí como ideia. Vou. Mas olhem esse vídeo, a gente vai gravar esse vídeo sobre a história do cachorro andarilho, que é o cachorro que a gente tem. Por que andarilho? Vocês já entenderam, né? Que foi um cachorro que a gente adotou ao longo da viagem, porque ele começou a nos seguir e nos seguiu por 30 quilômetros. 2 dias de 20 cada um. Exato. Não, dois dias que deu uns 30. Acho que um dia foi uns 18, outro dia foi uns 12. E no terceiro, mais 30, que foi quando a gente chegou. Mas daí a gente já tinha decidido adotar ele. Daí eu tinha levado no veterinário. Então, a gente carregava no colo. Aquilo lá, mas sem decidir adotar ele nos seguiu durante 30 quilômetros. E ele, enfim, daí a gente adotou ele. Vamos contar a história inteirinha, assim, exatamente, dele em outro vídeo. Uma coisa que é muito tenso e que eu nunca tinha parado pra pensar, assim, é que a gente não pôde planejar muito a viagem por não saber os imprevistos que iam ocorrer. A gente não sabia se ia estar muito cansado no 4º dia, ia ter que parar um dia inteiro. Enfim, eu não sabia que hora ia chegar. Em qual cidade ia dormir. Então, a gente chegava na cidade umas 3 horas da tarde, tava chegando esse horário, a gente tava pensando, vamos caminhar até a próxima, vamos parar aqui pra ter onde dormir, pra achar um lugar pra dormir antes que escurecesse. E eu acho que entra dentro daqueles aprendizados que a gente aprendeu a valorizar, que tava ali embaixo, né? Deixa eu terminar a parte. Não, eu juro que enfim, eu não vou falar agora, não vou dar esse spoiler, mas eu acho que entra ali também no sentido de que a gente não valoriza quando a gente mora em uma casa que todo dia a gente tem um lugar pra dormir, sabe? Já pensou nisso? Todo dia a gente tem um lugar pra dormir. E nem sempre foi assim na humanidade. E a gente viveu não ter isso. Ou seja, chega um horário do dia, a gente tem que procurar uma pousada ou um camping, fazer ligações, daí o telefone não funcionar. As pessoas não atendem. Daí a gente chegar, bater na porta do camping e tá fechado. Bater na porta da pousada e tá fechado. E tá lotado, tá? Ou não ter quarto aos moldes que a gente quer. Então, não sabe. Claro que a gente tá falando num espaço de privilégio, que a gente tinha dinheiro. Exato, pra pagar onde ficar. Pra pagar qualquer lugar, né? Tipo assim, em últimos casos, a gente pegava o hotel mais caro e pagava, não tinha problema. Tinha barraca pra acampar num lugar mais ou menos seguro, assim. Num lugar público, numa praça qualquer, a gente podia acampar de barraca, não tinha problema. Então a gente tava muito privilegiado, mas mesmo assim, com todo esse privilégio, é uma dificuldade, é uma angústia. Essa é a dificuldade, a angústia de tu chegar às 4, 5 horas, já tá começando a ficar escurinho, assim, e tu tipo, onde é que eu vou dormir? Onde é que eu vou dormir? Então isso deu um pouquinho, assim, de estresse no final do dia, assim, quando a gente não achava onde dormir. Tem gente, até a gente conheceu um cara na viagem, a gente conheceu muitas pessoas, foi muito legal isso. E a gente tava batendo papo com ele e falou, vocês têm barraca, é só abrir na praia e deu. Vocês não dormem na praia? E daí ele falou assim, onde é que... A gente perguntou onde é que tu dorme? Ele falou, eu durmo num camping lá. Mas pra entrar nesse camping tem que entrar até tal horário. E ontem eu tava num bar bebendo e passou do horário
e eu dormi na praia. Ele dormiu, na verdade, embaixo na frente de uma igreja. Numa marquise, né? Marquise que se chama. É que a gente encontrou ele na praia. A gente foi tomar café da manhã na praia e ele apareceu. Então ele dormiu assim, embaixo de uma marquise qualquer, sem barraca, sem nada. O dia tava bom, a temperatura agradável. Ele só dormiu. Então a gente entende que tem gente que tem esse desprendimento por opção e tem gente que tem esse desprendimento por falta da opção. Ou não tem esse desprendimento, mas tem que porque não tem outra opção. Mas pra gente, no nosso caso, na nossa experiência foi difícil. Tanto é que a gente só não dormiu nem em camping, nem em hospedagem, que a gente acampou no meio do mato, quando era no meio do mato mesmo. Ou seja, era muito difícil, quase impossível alguma pessoa da cidade chegar ali onde a gente estava. E a gente sair. A gente sair. Ia demorar, assim, pra gente conseguir acessar a cidade ou a estrada, né? Então a gente estava seguro dos seres humanos, né? Outra dificuldade que encontramos foi a de manter o planejamento financeiro que tínhamos feito. Por quê? Primeiro a gente achou que ia sempre dormir em camping, mas a gente esqueceu que é inverno e que nas praias... Claro, a gente sabia disso, mas a gente achava que ia ter sempre 1 ou 2, mas até chegar no camping, às vezes ele era do outro lado da cidade, a gente já tava cansado. Enfim, tem toda essa logística aqui, sem planejar muito, é difícil de tu se organizar ali. Então, a gente acabava ficando numa pousada ou num hotel, que eram ali uns 40, 50 reais mais caro, mas que, enfim, saía do planejamento que a gente tinha feito. E principalmente a comida, que quando a gente tá... a gente tinha botado o orçamento de 20 reais por dia de comida. E daí a gente conseguia, nos primeiros dias a gente conseguia. Mas daí eu acho que isso que a Maíra ia falar, eu interrompi ela, desculpa. Mas tem dias que a gente desconta na comida as nossas frustrações. Então, eu e o Lucas, a gente tem muito isso. Então, teve um dia lá que eu não lembro porquê. A gente só se estressou muito, cansamos. Acho que foi o dia que a gente brigou na viagem, foi um dia ruim, aquele dia que a gente dormiu em Paços de Torres. E a gente só quer saber... muita coisa que aconteceu nessa viagem que eu esqueço muitas coisas. Ai, que ódio. Enfim. Mas a gente descontou na comida, daí a gente foi lá e comprou um monte de porcaria e é isso. E teve um dia que a gente comeu num restaurante também pra dar uma reforçada na... mas o dia do restaurante tava meio que um dia tu comeu no restaurante, entende? Na viagem toda um dia não tem problema. Mas a comida diária ali no mercado, a gente controlou até o 3º dia, depois a gente só gastava. A gente só comprava besteira, comprava coisa. Porque é foda quando tu tem o dinheiro e tu só não quer gastar porque tu quer fazer outra coisa com esse dinheiro, ou quer guardar, ou sei lá. Ou a gente só tinha meta. A gente tinha meta de gastar 20 por dia, só que o dinheiro na conta bancária tava lá. Então dá vontade de gastar, né? Então a moral é que a gente não conseguiu controlar isso. Isso foi uma dificuldade bem grande. Mas, ao mesmo tempo, não sei até que ponto foi também nos permitir não controlar isso, né? Foi até uma vitória da viagem. De gastar mais. De gastar, né? Enfim. Já deu 13 minutos e ainda tenho os aprendizados. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Fica aí com a gente, não sai daí. Ainda tem muitas coisas que aprendemos e você pode levar para a sua vida. Como a gente passou por várias situações assim mais extremas, de tipo, às vezes não ter que esperar uma casa, uma pessoa para pegar água, ter que comer uma coisa muito rápida porque tu tá ali caminhando, não pode gastar muito tempo. Enfim, essas limitações que a gente teve ao longo do caminho nos fez valorizar muitas coisas, né? Então, não tem como... Ali a gente queria também buscar isso, assim, saber até onde a gente podia ir de limites, assim, até pra nos conhecer melhor e também valorizar o que a gente tem, assim. Porque mesmo se desprendendo de tanta coisa pra fazer essa viagem, né? Como vender e doar muita coisa, mas mesmo assim, a gente ainda tem muita coisa, né? Então, a gente queria viver um pouco isso também pra saber como era. E a gente aprendeu, de fato, deu certo. A gente aprendeu a valorizar muito a água, porque toda vez que acabava a gente tinha que pedir numa casa água, e isso até aí tudo bem, mas o dia que a gente acampou no mato, que tinha 2 garrafinhas de água. Tinha 2 garrafinhas de meio litro, né, de 600 ml, então a gente tinha só aquela água para beber. E daí a gente teve que fazer a nossa água, purificar a nossa água, né, tornar ela potável.
a partir de um rio todo sujo, cheio de... Como é que é o nome daquele não bichinho? Era sujo de esgoto, não. Não. Só que era cheio de alga e tinha bastante girino. Tinha vários girinos, peixinhos, sujo de matéria orgânica. O sujo de matéria orgânica. A gente teve que tirar daquele rio, filtrar, purificar para poder beber, ou para poder, no caso, o que a gente fez foi fazer comida com ele, com essa água, né? Então a gente aprendeu a valorizar a água, a gente aprendeu a valorizar a cama, porque dormir numa barraca é desconfortável, né? Muito. Não tem espaço. Exato, muito mais confortável do que poderia ser, como aquele rapaz que a gente conheceu, o Leandro, né? O nome dele, né? O Leonardo. Acho que era Leonardo. Alejandro? Não sei. O cara era espanhol, né? O cara era argentino, mas enfim. Espanhol não, né? Ele falava espanhol, ele era argentino. Mas então a gente valor não é que nem ele que dormiu lá na marquise ali, dormiu e deu um duro, né? A gente tinha saco de dormir e tudo. A gente tava quente, pelo menos. A gente tava quente, mas é muito mais confortável dormir numa cama. Então tu valoriza a cama. A roupa é limpa, porque caminhar na praia suja tudo de areia. E é um saco. E mexe, e tipo, entra areia em tudo. E tudo tem areia pra sempre. Então, isso é um pouco difícil. É difícil. Daí também o suor do corpo, etc. Às vezes tu limpa a roupa e deixa ela secando lá de fora da mochila, né? Mas tu deixa ela secando lá de fora da mochila, tu não consegue deixar ela bem estendida, então ela fica meio molhada, fica meio... Pegando areia. Pegando areia do vento, e daí ela fica cheia de areia, fica molhada, daí tu tem que vestir aquela roupa, ou tu prefere toma a decisão entre vestir a mesma camisa fedorenta de suor ou vestir a que tá cheia de areia e molhada, né? Então, valorizar a roupa. Uma roupa bem lavadinha, bem sequinha, aquela cheiro de amaciante, é uma coisa de se valorizar. É bom, né? Outra coisa que as poucas experiências que a gente teve até aqui, sempre surge de alguém pra ajudar, assim, tipo... Isso foi um a pessoa aprendizado. que nos para na rua, vocês têm água aí? Vocês já comeram? Ou querem carona, né? A pessoa que vê a gente sentado na rua e pede, vocês estão machucados. É verdade. Né? Então tem muito isso das pessoas oferecendo ajuda e a gente também pedindo e elas querendo ajudar, né? Então... o exemplo de pedir água, ninguém nega água, cara. Né? Em nenhum momento a pessoa até olha, tipo assim, não enxerga direito o que a gente tem na mão, ela fica tipo, o que esses loucos estão fazendo aqui? Mas daí ela vê que a gente vem, tenta ser simpático e tudo. E não tem como a pessoa, tipo, não negar e já começa a bater um papo e tudo. Isso. Então, eu não sei se vocês entenderam, mas a gente levava 2 garrafinhas de água e quando acabava a gente batia numa casa e pedia água. Porque não é todo lugar que se encontra restaurante, não é todo lugar que se encontra mercado. E não tem por que ficar consumindo plástico, comprando mais e mais água, mas seja barato no mercado, consumindo mais plástico, pede para encher a garrafinha. Então a gente tinha que pedir para muitas pessoas e todas elas ajudavam. Muitas davam carona pra gente, muitas ofereciam comida, apesar de que a gente não... teve uma mulher que nos deu um pacote de massa caseira, que ela vendia massa caseira. Capelete, acho que é. É, capelete, né? Com carne dentro também. Que a gente tá tentando parar de comer, inclusive, carne, mas aquela a gente, enfim... Não podia negar, né? Podia, mas enfim, a gente não negou. Mas o que eu ia dizer, então, muita gente ofereceu comida, acho que a gente só aceitou dessa vez, acho que não teve nenhum outro. Mas é muito legal das pessoas oferecendo, querendo ajudar, querendo... Uma vez a gente parou chegando perto aqui já do destino final, paramos numa ruazinha, um cara lá do alto do prédio abriu, vocês estão bem? Já comeram? O cachorro tem comida? O cachorro tem comida, tem água, vocês querem água, querem beber alguma coisa, quer subir aqui. E acabou que a gente pediu depois o Wi-Fi da casa dele, porque o 4G não tava pegando no celular. E no fim nem deu pra pegar o Wi-Fi, a gente foi embora, mas a gente saiu super agradecido, porque dava pra ver que eles estavam querendo ajudar, né? Mas tá. Outra coisa, que eu já falei antes, tediante. Os campings no inverno na praia são difíceis de encontrar abertos, né? Tem muitos durante a época ali de verão, mas no inverno é bem mais difícil de encontrar, então... Isso é outro aprendizado. Esteja preparado para gastar talvez um pouco mais ou para dormir no mato, como a gente falou. A gente está fazendo esse vídeo de dificuldades aprendizadas. Falamos das dificuldades, agora a gente está no 4º, 5º aprendizado.
O que a gente comprovou que a gente queria, assim, que era planejar menos, que a gente tava, antes de sair de Porto Alegre, a gente tava, vamos pensar onde a gente vai dormir? Vamos pensar onde vai parar? E a gente começou a fazer isso, mas daí não fazia muito sentido, a gente resolveu parar de planejar isso, só dar umas ligações, assim, pra ver se tinha camping ali ou ali, se tava perto, assim, pra ter uma ideia, né? Tipo assim, batia 4 horas da tarde. A gente pensava, 4 horas é o horário de começar a procurar um lugar pra dormir. Porque a gente teria até às 6, que é o horário que anoitece, ou seja, que o sol se põe, pra achar um lugar pra dormir. A gente teria 2 horas. Então batia 4 horas da tarde, a gente olhava a cidade que a gente tava, vamos procurar um camping, uma pousada aqui. Se a gente não achava visualmente nenhum camping pousada, a gente olhava no Maps. Só que daí podia estar fechado ou lotado, né? Camping podia estar fechado, pousada podia estar lotada. Então a gente ligava, daí a ligação dava errada. Pra não fazer a caminhada. Pra não fazer a caminhada à toa. Mas daí a gente meio que no final das contas, o que a gente estava fazendo? Só caminhando pela cidade, olhava uma pousada ali que vai ser. A gente ia lá, batia na pousada, onde é que eu converso, etc. A maioria das pousadas fechada no inverno, na praia. Mas isso é uma dificuldade. Tu foi lá, deu 2 passos pra trás agora. Não, mas o que aqui tá dizendo, né? O que eu tava falando é que se tu se planejar menos, tu vai poder aproveitar muito mais a viagem. Que a gente fez algumas ligações antes de sair de Porto Alegre, pra ter uma ideia. Mas a gente não se planejou tanto. E isso foi muito legal, porque fez a gente parar quando a gente tava afim e não ficar com aquele estresse, com aquela também expectativa de que esse lugar vai ser muito incrível, esse lugar não vai ser tão legal, então vamos passar reto por ele. E às vezes é o contrário. Então, planeja menos. É difícil, sei. Eu tenho muito essa necessidade de ter o controle, assim, de estar tudo do meu jeitinho e tal, mas é um aprendizado e tanto, assim, tu não se planejar tanto. É verdade, não se planejar. Não, mas o que eu tava querendo dizer, eu acho que até é nessa linha, no sentido de que no momento que a gente parou de ligar para as pousadas ou pensar, vamos chegar naquela cidade para dormir lá, vamos percorrer tantos quilômetros, a gente, como tu disse, se permitiu ver uma paisagem, vamos ficar aqui, vamos dormir no dia que a gente dormiu no mato. Estava caminhando pelas praias como se nada, do nada a gente chegou numa praia que tinha mato fechado atrás, pedra de um lado, pedra de outro, o mar ali. Foi difícil chegar e era difícil sair. Então a gente pensou, nossa, aqui é um lugar isolado. Lugar isolado pra gente dormir e passar a noite no meio do mato. E daí eu acho que se permitir escolher lugares, viver lugares e chegar numa carona, pra onde tu vai? Vou pra tal lugar? Então vamos pra tal lugar. Tá indo pra lá, vamos pra lá. Não importa se eu tinha planejado outra coisa. Vamos pra lá, entendeu? Não importa, só vai. Isso é muito legal. Isso. E isso, consequentemente, exige que você tenha uma preparação já planejada, assim, tipo, não planejada de... Não sei explicar. Que você tenha kits, instrumentos. Né? Instrumentos pra você ter essa possibilidade. Então, o dia que quiser dormir no mato, vou dormir no mato. Por quê? Porque eu tenho condições materiais de fazê-lo. De fazer comida, tenho questão de... Eu tenho fogo sólido, tenho fogo... a isca do fogo, eu tenho ali a madeira, então se tiver molhado eu tenho outra possibilidade, eu tenho como filtrar água, eu tenho vários sacos de lixo para não molhar caso chova, eu tenho capa de chuva, então tem que estar bem preparado, mesmo tu achando que tu não vai usar. Porque, tipo, eu nunca achei que eu precisaria filtrar água na minha vida. A gente comprou esse limpador de água, né, esse clorim que se chama, né? Pastilha. É uma pastilha que limpa a água. A gente comprou achando que não, isso aqui é kit de emergência. Últimos casos. E a gente usou, né, pra fazer comida naquele dia. Últimas 2 coisas. Tá acabando, eu juro. Esse foi um dia que a gente tava bem difícil, porque eu tava bem estressada, bem um pouco cansada também. E era tipo meio-dia, 11 horas, a gente não saía do lugar, assim, a gente tava... Acabou sentando, porque a gente não sabia se íamos pela 101, que é uma BR, né? Ou se íamos pela Interpraias, que é uma rodovia por dentro das cidadezinhas e um pouco perto da praia também. Entre Passo de Torres e Jaguaruna. Isso, que é do Rio Grande do Sul? Não, Santa Catarina. Passos de Torres é logo depois de passar para Santa Catarina. Isso. E, enfim, e daí a gente tava nessa dúvida, tipo, um lugar vai ter menos gente, mas vai ser mais tranquilo para acampar, o outro vai ser muito movimento, talvez seja mais fácil de pegar carro. E daí a gente jogou a moeda pra decidir, e a moeda disse 101, mas eu insisti na rodovia, Enterprise.
E chegando lá, a gente viu que realmente era tão tranquilo que não passava carro. Não, quase não passava ninguém, era um trajeto longo, assim, que a gente teria por ali, né? E as praias não eram tão interessantes, elas eram iguais às praias do Rio Grande do Sul, assim, bem planas. Infinitas, nunca acabava. Eram... É feio falar isso porque era lindo, de qualquer jeito é lindo, pra quem não vive no mar é lindo, né? A gente viveu em Porto Alegre 5 anos, então uma praia... Mas a gente já tinha muitos dias visto aquelas praias. A partir do momento que ficou legal, assim, mais bonito de ver, foi a partir de Jaguaruna, né? A partir de Camacho. A partir de Camacho, que é em Jaguaruna. E daí... Torres também foi muito bonito. Torres também foi lindo pra caramba. Mas, enfim, a moral é que a moeda tava certa, mas ele tava errado. Mas a gente foi pelas duas. A gente começou pela rodovia, conseguiu algumas caronas. Teve que dormir numa pousada lá, foi um dia bem difícil, no meio do nada, assim. No outro dia a gente caminhou, conseguiu umas caronas por ali e depois entrou na 101. Então a gente acabou indo pelas duas. A rodovia Interpraias teve seus pontos negativos e positivos. A 101 também, que já é o próximo aprendizado. A 101 tem muito movimento, e os carros, e passa muito caminhão, e todo mundo muito rápido. Então, velocidade muito alta. Então dá um pouco de medo. E demorou bastante. Foi o lugar que mais demorou pra gente conseguir carona. Mas quando a gente pegou uma carona, foi um cara muito legal que contou a história da vida dele inteirinha e era uma história muito interessante. Muito motivadora, assim. E foi a trajetória mais longa que a gente fez com carona, né? Que foi 100 e poucos quilômetros. Que foi até Torres, no caso. Não, que foi até... Jaguaruna. Isso. É isso. Pessoal, nossa, foi muitos aprendizados e 10 dias de viagem, né? Não tinha como não dar um vídeo de 30 minutos. A quantidade de dificuldades e aprendizados que a gente teve. E olha, a gente arranhou superfície aí. Eu acho que na prática a gente teve muito mais aprendizados e muito mais dificuldades. A gente esqueceu muita coisa, eu acho. Tinha que ter anotado ao longo da viagem. Pequenas coisas que a gente aprendeu. Quando a gente dormiu no mato, por exemplo, era um mato perto da praia. E daí a vegetação perto da praia costeira, pelo menos de Santa Catarina, não propicia madeira para lenha. Porque a vegetação, para quem não sabe, tu vai fazer fogo, tu não vai cortar a árvore e fazer fogo. Tu vai cortar com um galho que já caiu da árvore e tá apodrecendo no chão, né? Tá seco no chão, E isso não tinha. Quando eu achei nas margens do rio, porque o rio trouxe e largou ali nas margens. Então foi um pequeno aprendizado que eu tive. Isso é um exemplo de vários e vários e vários aprendizados, pequenos aprendizados que a gente teve ao longo da viagem toda, que foram muitos filosóficos, mas muitos práticos também. Então por isso que dá um vídeo de 30 minutos. Encerre pra isso. Isso aí, pessoal. Se inscreve, curte, compartilha. Segue no Insta. Segue no YouTube. Isso aí, professores.itinerantes.